Olá, eu sou o pastor Marcos Gonçalves, membro da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, e para mim é uma alegria muito grande poder retornar aqui para poder compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu quero meditar com você no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler apenas o versículo 16. Eu peço que você possa ficar com a sua Bíblia, o seu dispositivo aberto, né? Se você tiver acesso aí a algum exemplar da Palavra de Deus ou um acesso em alguma mídia digital da Palavra de Deus, que você possa ficar com o texto aberto aí no capítulo 15 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, te agradecemos, Senhor Deus, por esse programa e pelas pessoas que, ainda que não tenham acesso a ele hoje, ó Deus, ao vivo, mas que ao longo da semana ou no tempo que for, seja, ó Deus, acessando a mídia da TV, ó Deus, aonde ele ficar disponível, Pai, que essas vidas sejam alcançadas e abençoadas, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo do Senhor. Que essa palavra, ó Deus, ela possa trazer vida, produzir vida, Senhor, aos nossos corações, e que aqueles, ó Deus, que nos assistem, aqueles que assistirem, sejam tocados e abençoados pelo Senhor, da maneira como o Senhor desejar, Pai. Ouve, ó Deus, a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém? O Evangelho de João, capítulo 15, começa falando, né, Jesus trazendo a ilustração, dizendo que ele, Jesus, é a videira, Deus, o Pai, é o agricultor, e que nós, os discípulos e discípulas de Jesus, a igreja de Jesus, nós somos os seus ramos. E Jesus diz aqui no capítulo 15 do Evangelho de João, que todo ramo que estando nele, né, todo ramo que estiver na videira, que é o próprio Cristo, e que não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Jesus prossegue dizendo: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus aqui, o evangelista João, ele vem recuperando esse discurso de Jesus, essa palavra de Jesus aos seus discípulos, aí caminhando já para o final da sua vida, ele vai ali falando com os discípulos e dizendo a eles coisas que são importantes e que nós precisamos refletir. Eu fui capturado por esse texto, o versículo 16, por essa parte que diz, né, que o Senhor nos escolheu, a nós outros, né? Escolheu a mim, escolheu a você, escolheu a igreja, escolheu todo aquele, toda aquela que reconhece nele o Filho de Deus, e ele nos escolheu para que nós possamos ir e dar muito fruto, fruto que possa permanecer. Essa palavra, ela tocou meu coração a partir da leitura de uma frase em uma das minhas redes sociais que dizia assim: nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável deve crescer. Vou repetir: nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável deve crescer. Nós vemos, por exemplo, aqui na ilustração que Jesus conta, que numa videira podem existir ramos que não produzam frutos.
E esses ramos, eles precisam ser limpos, tirados, né, do tronco da videira, para que eles não fiquem ali apenas sugando a seiva, que poderia estar sendo aproveitada, poderia estar sendo melhor utilizada por aqueles ramos que são ramos saudáveis, ramos que estavam produzindo o seu fruto. Jesus diz que ele é a videira, Deus Pai é o agricultor, e que todo ramo que está nele, que não dá fruto, é cortado e é separado para depois ser lançado ao fogo, para depois ser queimado. Essa frase, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável deve crescer, isso me capturou e tocou muito o meu coração e me trouxe aqui para esse texto. Nós fomos chamados pelo Senhor para que nós possamos dar frutos. O Senhor deseja que eu e você tenhamos uma vida, um relacionamento pessoal, íntimo com Ele, para que a nossa vida seja uma vida frutífera, uma vida que possa frutificar na presença dEle, uma vida que possa dar bons frutos nessa sociedade, uma vida que possa dar bons frutos no seio da nossa família, uma vida que dê frutos no trabalho, em qualquer lugar aonde o Senhor permitir que nós possamos estar, as nossas vidas elas precisam dar bons frutos para a glória de Deus. E Jesus diz que aquele que assim procede frutificando tem dele a promessa de que tudo aquilo que pedir no nome dele, ou seja, segundo a vontade dele, segundo a orientação dele, né? Porque aquele que está enxertado em Jesus não vai fazer aquelas orações lá que Tiago recrimina lá no capítulo 4 de Tiago, quando ele diz, né, vós pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos prazeres, nos vossos deleites. As nossas orações, as orações daqueles e daquelas que estão enxertados em Jesus, que estão ligados na videira verdadeira, as orações dessas pessoas são orações segundo o próprio coração de Deus. E quem está ligado em Deus vai orar segundo a sua vontade e certamente vai orar por aquilo que agrada ao Senhor, por aquilo que glorifica o nome dele, por aquilo que faz com que os frutos da nossa vida se revelem também através das nossas orações. Uma planta saudável, né, uma árvore frutífera saudável, né, uma videira saudável, ela é reconhecida pelos bons frutos que ela dá. Uma vida saudável, ela é reconhecida pelos frutos que ela dá no seu dia a dia. Se os frutos que nós oferecemos à sociedade, oferecemos à nossa família, oferecemos à empresa que nós trabalhamos e todos os colaboradores que estão ali conosco, se os frutos que nós oferecemos em todos os lugares pelos quais nós circulamos são frutos ruins, esses frutos certamente não são frutos que vêm da parte de Deus e revelam que a nossa vida está precisando de restauração, está precisando de renovo, está precisando de transformação. Esse texto ele ensina para nós que para termos uma vida saudável, para sermos reconhecidos como ramos ligados à videira do Senhor, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. É o nosso relacionamento com Deus, é a nossa relação com Deus revelada em Jesus Cristo que vai mostrar para nós e para o mundo que nós estamos enxertados na videira verdadeira, que é o próprio Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você. E essa morte ela revela o tamanho do amor de Deus e o senhorio dele sobre as nossas vidas. Nós, quando declaramos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós estamos dizendo para Ele e para a sociedade que Ele é o nosso dono. Ele é aquele que é responsável por toda a nossa vida. E nós confiamos nele, entregamos a Ele o controle das nossas vidas, e tendo Ele o controle das nossas vidas, Ele pode nos ajudar a vivermos de uma forma que glorifique, exalte e engrandeça o seu nome. Tendo Ele o controle das nossas vidas, nós podemos viver uma vida saudável
em todos os sentidos. Uma vida em que a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós faz com que nós possamos viver a vida para a glória dele. O Senhor diz que o ramo que está nele, que não dá fruto, é cortado, e todo o que dá fruto é limpo, para que produz mais fruto ainda. E é muito interessante que a forma como o Senhor vai limpando, vai purificando as nossas vidas, é através da palavra de Deus. Vós já estáis limpos. Limpos por quê? Limpos pela palavra que vos tenho falado. Esse texto aqui me lembra de um outro texto aqui do capítulo 13, na ocasião do lava-pés, quando Jesus está ali lavando os pés dos discípulos, e Pedro diz a ele que Jesus nunca lavaria os seus pés, e Jesus diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro vira para Jesus e diz assim: Pedro, então o senhor pode não me lava não apenas os meus pés, mas lava também as mãos, a cabeça, lava o meu corpo todo. E Jesus diz para ele: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. É interessante que Jesus diz: aquele que já tomou banho não precisa lavar nada além dos seus pés. Essa história aqui me lembra a minha adolescência, quando a gente tinha o hábito, à noite, de nos reunirmos aqui no pátio do prédio, inclusive até o condomínio que agora eu voltei a morar. Então na minha adolescência, a gente se reunia à noite, né? Vínhamos em casa, depois da aula, depois do trabalho, dos estudos, e aí vinha, tomava banho, lanchava ou jantava, e depois à noite nós descíamos e nos reuníamos ali para conversar. E ficávamos ali conversando até tarde da noite, e aí quando voltava para casa, já tinha tomado banho, e por estar de chinelo, às vezes ia, lavava os pés e depois vinha dormir. Não tomava outro banho porque eu já tinha tomado banho. Desci, sujei apenas os pés, então ia ao banheiro, lavava os pés e vinha dormir. E essa história me lembra isso, que a gente sai pelo caminho da vida e nós, apesar de termos sido banhados pelo Senhor, recebidos o Espírito Santo de Deus, nós saímos pela vida. E nesse caminhar pela vida, nós vamos nos sujando os nossos pés. E os nossos pés, metaforicamente, precisam ser lavados, precisam ser limpos. Ou seja, existem coisas que nós vamos tendo contato nessa caminhada, nessa jornada, que nós precisamos nos limpar. E aí Jesus, ele agora, lá no capítulo 15, ele vai dizer que os discípulos já estão limpos, e limpos pela palavra que ele tem falado aos seus discípulos. Então, é nesse relacionamento com Deus, é nesse contato com Jesus Cristo, através da sua palavra, que nós vamos sendo restaurados, que nós vamos sendo nutridos, que as arestas vão sendo aparadas da nossa vida, aquelas coisas que estão ruins, as partes da nossa vida que estão ressecando, que estão morrendo, essas partes elas vão sendo removidas pela palavra do Senhor. O Senhor vai nos poldando, o Senhor vai nos limpando para que nós possamos dar ainda mais frutos. Dar frutos que permaneçam. Tudo aquilo que é saudável deve frutificar. Nem tudo aquilo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável deve dar frutos. Ou seja, uma árvore saudável, uma vida saudável, ela vai frutificar na presença do Senhor. E é pelos frutos que nós reconhecemos a qualidade da árvore, a qualidade da videira, a qualidade da vida que se encontra na presença de Deus. Nós somos chamados, eu e você, somos chamados para que possamos dar frutos, frutos que permaneçam. Esse é o chamado do Senhor para a minha e para a sua vida. O Senhor diz que nós permanecemos nele, se as palavras dele permanecerem em nós. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós,
pedireis o que quiserdes e vos será realizado. E aí o Senhor Jesus, ele prossegue aqui no Evangelho de João, ele vai dizendo, ó, como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e o gozo, a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, permanecer no amor do Senhor é guardar os seus mandamentos. Nós permanecemos em Deus quando nós guardamos os mandamentos, guardamos a palavra dele, essa palavra que nos limpa, essa palavra que nos toca, essa palavra com que faz com que nós possamos dar frutos e frutos que permaneçam. E Deus, ele diz aqui, né, Jesus Cristo diz para nós que o mandamento dele é este, é que nós possamos amar uns aos outros. Obedecer a Jesus, permanecer no seu amor, é viver uma vida de amor. Uma vida que possa dar frutos para a glória de Deus. Uma vida que revele a própria essência de Deus. Né? O próprio João vai dizer, né, lá na sua carta, que Deus é amor. Né? O caráter de Deus, a essência de Deus é o amor. E aquele e aquela que são chamados filhos de Deus precisam dar esse fruto que é o fruto do amor. Precisam ter uma vida que revelem o amor de Deus à humanidade. João vai dizer também, né, lá na sua carta, vai dizer que é impossível alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, se não consegue amar o seu irmão que está aí diante de si. Então fica essa palavra para nossas vidas, né, que aquilo que é saudável deve crescer, deve frutificar. Né? Nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável deve crescer. Então nós devemos crescer para a graça e para a glória de Deus, né, dando frutos e frutos que permaneçam, porque são pelos frutos que uma árvore é conhecida. A sua vida vai ser conhecida pelos frutos que você dá. Que frutos que você tem dado aí no seu trabalho, na sua família, na escola, nos lugares aonde você tem frequentado, na faculdade, nos grupos, né, que você pertence. Quais são os frutos que você tem dado? São frutos que glorificam a Deus e revelam o caráter de Deus? Ou são frutos que envergonham e entristecem ao Senhor? Né? A Bíblia diz que aquele que não dá frutos, esses são cortados e são lançados ao fogo. Que a sua vida seja uma vida que possa ser diariamente limpa, restaurada pelo Senhor, restaurada pela palavra de Deus. É na convivência com o Senhor, é no relacionamento com o Senhor que as nossas vidas elas são trabalhadas pelo caráter de Deus, trabalhadas pela palavra de Deus, onde nós vamos aprendendo e crescendo com o Senhor. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.